Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Em meio à vastidão do Oceano Atlântico e à imensidão da floresta brasileira, nasceu um gigante, a Petrobras. Uma empresa que, mais do que explorar petróleo, ajudou a moldar a história econômica e política do Brasil. Hoje vamos mergulhar na fascinante jornada dessa companhia, que é sinônimo de energia, progresso e desafios. E o nosso convidado é o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. A história da Petrobras começa no pós-guerra, em um momento de intensa discussão sobre a soberania nacional e a necessidade de garantir o controle dos recursos naturais. O petróleo, já considerado ouro negro, tornou-se um símbolo de poder e desenvolvimento. Foi nesse contexto que surgiu a campanha O Petróleo é Nosso, um movimento popular que exigia que o Brasil controlasse suas reservas. Em 3 de outubro de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, a Petrobras foi criada. Nascia a estatal que tinha como missão explorar, produzir e refinar o petróleo brasileiro, com monopólio sobre as operações do setor. A criação da companhia foi um marco não apenas para a economia, mas para o sentimento de independência e orgulho nacional. Getúlio Vargas, com sua política nacionalista, fez da empresa um símbolo de desenvolvimento e soberania. Nos anos que seguiram a sua fundação, a Petrobras enfrentou grandes desafios, tanto técnicos quanto políticos. A busca por reservas de petróleo no território nacional levou a grandes investimentos em exploração e tecnologia, resultando nas primeiras descobertas em terra firme e, posteriormente, no mar. O avanço mais significativo veio com a descoberta do petróleo na Bacia de Campos em 1974, que transformou a petroleira em uma das principais companhias de petróleo offshore do mundo. Ao longo dos anos, a empresa investiu em tecnologia de ponta e se tornou uma referência mundial na exploração em águas profundas. A Petrobras viveu vários ciclos, né? Vamos falar dos ciclos mais recentes, né? A partir do governo FHC, né? Quando você teve a lei que abriu o mercado de petróleo no Brasil, né? Então você começou a ter leilões de petróleo, né? Isso é uma mudança muito grande, porque até a lei de 97, a 9478, você tinha uma Petrobras monopolista na exploração e produção, no refino, no transporte. O único segmento que ela não era monopolista era a distribuição de combustível, né? Então você abre o mercado de cabo a rabo, né? Da exploração e mantém a abertura da distribuição. Então você tem entrada no Brasil de uma série de empresas, né, estrangeiras, as grandes petroleiras, né, e também cria-se até empresas nacionais para participar dos leilões de exploração e produção. O pré-sal foi descoberto em 2006 nas profundezas do Oceano Atlântico, abaixo de uma camada espessa de sal. Essas reservas de petróleo, localizadas em águas ultraprofundas, representaram uma das maiores descobertas de petróleo do mundo no século XXI. Estima-se que o pré-sal contenha bilhões de barris, colocando o Brasil no mapa das grandes potências petrolíferas. E aí o pré-sal hoje, né, o Brasil hoje produz aí mais de 3 milhões de barris dia, 3 milhões e 200, 3 milhões e 300. Nós já somos o 9º produtor de petróleo do mundo, né? E a gente tende a ser aí o 5º, porque até 2030 provavelmente a gente vai estar produzindo algo como 4, 5 milhões de barris dia, né? No final de 2016, a Petrobras, a maior empresa do Brasil, vivia uma das fases mais turbulentas de sua história. A empresa, que já foi símbolo de orgulho nacional, agora lutava para sobreviver em meio a dívidas bilionárias, escândalos de corrupção e uma crise de confiança. A Operação Lava Jato, deflagrada em 2014, revelou um vasto esquema de corrupção que envolvia diretores da Petrobras, grandes empresas e políticos influentes. O impacto foi devastador, tanto para a imagem da companhia quanto para a sua saúde financeira. Além do prejuízo por conta da corrupção, o governo Dilma Rousseff segurou os preços da gasolina e do diesel para conter a inflação, e isso custou bilhões à estatal. No final do governo Dilma também, a Petrobras era uma empresa quebrada, né? A Petrobras era uma empresa que tinha uma dívida de 130 bilhões de dólares, era a maior dívida de petroleira do mundo, não só de petroleira, mas de grandes corporações do mundo, e tinha feito um estrago também na política de preços, que a presidente Dilma subsidiou. Desde o Lula já vinha acontecendo isso, mas com mais intensidade no governo da presidente Dilma,
subsidiou muito o preço da gasolina, do diesel, né? E aí você teve aí um buraco no caixa da Petrobras, em função desse subsídio, algo como 40 bilhões de dólares, né? Então, isso também foi muito ruim, por exemplo, o etanol, né? Que a gente, o preço de gasolina é barato, inviabiliza o etanol, e é uma política que não é uma política ambiental, ao contrário, né? Fazendo um parênteses, né? Quando o presidente Lula assume em 2003, ele fala que o Brasil vai ser a Arábia Saudita verde, né? Então, há um grande incentivo para investimentos em novas usinas de etanol, e também o presidente Lula cria o programa do biodiesel. Quando vem o 2008 e anuncia o pré-sal, eu faço uma brincadeira, né, que a gente deixou de ser Arábia Saudita verde para ser Venezuela, né? Porque começou a botar preço muito barato na gasolina de diesel sem ter o petróleo. O mais barato, o mais bacana é isso, você colocou o preço barato antes do petróleo ser produzido, né? Mesmo após enfrentar sua maior crise, a petrolífera demonstrou resiliência. Com uma série de reformas, reestruturações e vendas de ativos, a empresa começou a se recuperar, reduzindo sua dívida e retomando o crescimento. Então, quando entra o presidente Temer, começa uma nova etapa de Petrobras, uma etapa de recuperação da empresa. E para recuperar a empresa, o governo do Temer, né, com Pedro Parente, presidente da Petrobras, tomou algumas providências. Você começou a ter disciplina de capital, você começou a ter a política de preço baseada na paridade de importação, para de subsidiar a gasolina e diesel. Você fez um programa de desinvestimentos para vender ativos, que não é o core business da Petrobras, que a Petrobras tinha comprado lá atrás para atender muito mais pedido político do que resultado para a empresa. Você começa a cortar custos de maneira geral. E tem sucesso, tá certo? É um sucesso que você consegue, com uma certa rapidez, recuperar a empresa, né? Os indicadores econômicos financeiros, a Petrobras volta a ter indicadores com as grandes petroleiras, mas também deu certo, deu sorte, aliás, que essa recuperação se deu porque o preço do petróleo voltou a subir. Né? E preço do petróleo caro, né, para a empresa petroleira é uma maravilha, né, porque a lucratividade dela sobe muito. Né? Aí você terminou o governo Bolsonaro, perdão, o governo Temer, veio o governo Bolsonaro, e de certa maneira você continuou com a mesma política, né? Uma política pró-mercado, né? Onde a Petrobras ficava centrada muito mais em os investimentos em explorar e produzir petróleo, que ela é craque nisso, né? É a empresa que mais detém a melhor tecnologia de exploração no mar do mundo, né? E foi vendido ativos de gás, né? Foi assinado, inclusive, um termo de compromisso com o CAD para você vender ativos na área de gás, na área de refino, para você ter para acabar o monopólio e você ter concorrência nesses segmentos. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, a Petrobras seguiu uma política de preços atrelada ao mercado internacional, o que gerou críticas da população devido ao aumento dos combustíveis no país. Ao mesmo tempo, o governo buscou reduzir o papel da estatal em áreas não essenciais, promovendo a venda de ativos e incentivando a participação da iniciativa privada, alinhado a uma agenda liberal, bem oposta da agenda do presidente Lula, que durante sua campanha em 2022 fez da companhia um dos pontos centrais de seu discurso econômico. Ele criticou a política de preços adotada pelo governo Bolsonaro, que alinhava os valores dos combustíveis ao mercado internacional, resultando em altas frequentes para o consumidor brasileiro. Lula fez promessas de que, se eleito, iria revisar essa política, priorizando a estabilização dos preços e retomando o papel social da estatal. Bom, e aí agora começa uma nova etapa da Petrobras com o governo Lula, né? A Petrobras volta a ser uma empresa pró-Estado, né? O governo Lula, ele tem uma ideia de Petrobras, usar a Petrobras para fazer política de desenvolvimento econômico, política social, né? E não olhar os interesses do acionista minoritário e até do majoritário, né? Porque tem uma coisa surreal aí também, né? Se a Petrobras dá menos lucro, o maior prejudicado é o acionista majoritário, que é o governo, né? E no final do dia, nós brasileiros, né? Porque ali, todos nós, naquele momento, somos acionistas da Petrobras. Então começa essa nova etapa de Petrobras. O presidente Lula não tá fazendo nada do que ele não prometeu. Tudo que ele está fazendo, ele prometeu. Então, quem tiver, estou surpreso. Não sei por que você está surpreso. Durante a campanha eleitoral, ele falou que a Brasília era a preço. Queria usar a Petrobras para voltar a investir em refino, usar a Petrobras para aumentar o conteúdo local. Tudo isso está sendo feito. Tá certo? Você teve aí um primeiro ano do Jean Paul Prats, que foi mais ou menos tranquilo, porque o preço do petróleo não subiu muito. Então você teve aí, apesar do fim da política de paridade de importação, você seguiu a paridade de importação, porque o preço não subiu, deu até para reduzir gasolina e diesel em determinados momentos, né?
E agora você teve a saída do Jean Paul, depois daquela brigalhada danada sobre a repartição dos dividendos, né? Desde a indicação em maio deste ano do nome de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras, o mercado manifestou certo receio de que a gestão de Magda à frente da Petrobras pudesse seguir um caminho semelhante ao de Graça Foster, que enfrentou desafios significativos sob sua liderança. Lembrando que, sob comando de Graça Foster, a Petrobras enfrentou uma série de problemas financeiros e operacionais. A política que a Magda quer implementar na Petrobras é a mesma política da Dilma, da Maria das Graças, quer dizer, aquela política de usar a Petrobras, como a gente já falou aqui, como instrumento de política econômica e reviver toda aquela pauta que deu errado lá atrás, que levou a Petrobras a ser a empresa mais endividada do mundo. Então, isso é verdade. Agora, por outro lado, a questão, vamos dizer assim, de fazer muito investimento com retorno político, com pouco retorno econômico, investimentos que podem levar, por exemplo, a uma nova ação do Departamento de Justiça americano, isso eu acho mais difícil. Por quê? Porque, mal ou bem, apesar da lei das estatais aí ter sido meio esculhambada, com liminar aí do ex-ministro Lewandowski, e o compliance da Petrobras hoje não está tão forte como estava no Temer e no Bolsonaro, mas está lá, entendeu? Então eu acho que ainda está na memória da Petrobras, os dirigentes, toda aquela situação horrorosa que a Petrobras passou, né? Está sendo julgada nos Estados Unidos, tem que ser acusada de culpada, ter uma multa. Foi uma negociação muito dura da Petrobras com o Departamento de Justiça americano para poder chegar a um acordo. Então, esse aspecto eu acho que vai segurar um pouco essa questão de você usar a Petrobras com muita rapidez para atingir os objetivos da agenda. Apesar do que, né, a Magda, ela fala que ela vai de governar a Petrobras, né, com tempestividade, agilidade e muita conversa. Não me pergunto o que é isso, que eu não sei, tá? Mas eu só fico preocupado com a gente tempestividade, que no dicionário tempestividade significa pressa. Então eu fico com medo que ela realmente apresse a execução dessa agenda que é muito ruim para a empresa, né? E aí sim você pode ter um desastre mais rápido para a empresa, entendeu? O tema privatização é sempre polêmico e divide opiniões. Defensores da privatização argumentam que ela traria maior eficiência, competitividade e redução da influência política na empresa, permitindo que o setor privado modernize suas operações e aumente os investimentos. Por outro lado, críticos temem que a venda da estatal possa levar à perda de controle sobre recursos estratégicos e aumento de preços para o consumidor. O tema é central em discussões sobre o futuro da economia brasileira, com implicações para o mercado energético e a soberania nacional. A empresa estatal, na prática, essa história que o petróleo é nosso do governo que está de plantão, né? E é nosso para atender os nossos amigos da ocasião. Então, na realidade, essa Petrobras estatal, ao contrário do que muita gente fala, e você praticamente incutiu isso na população, ela não beneficia a sociedade como um todo, ela beneficia determinado grupo da sociedade que está representado pelo governo de plantão que está lá. Isso com uma intensidade maior ou menor, dependendo do governo que tá atuando, né? Então, o primeiro ponto é isso. Se você privatiza a Petrobras, o que vai acontecer? Ela vai atender o acionista, tá? Ela não vai atender o governo. Então, a gente vai ter, quem comprar ação da Petrobras vai ser atendido e a ação vai subir, porque, volto a dizer, a Petrobras é uma empresa que tem um fundamento muito bom, ela é uma das maiores petroleiras do mundo, ela está produzindo cada vez mais petróleo. Se a gente resolver o problema da margem equatorial, ela vai continuar produzindo muito petróleo. Então a Petrobras hoje, ela privada, ela teria todo sentido de dobrar o preço da ação dela, pelo menos. Então, isso é muito bom para o Brasil, que você vai ter uma empresa mais eficiente e vai ter uma empresa que vai fazer política social, sim. Aliás, a Petrobras já faz política social. Qual é a política social? É a empresa que mais paga imposto, é a empresa que mais gera emprego, é a empresa que está na ponta da tecnologia mundial em explorar a produção, explorar petróleo no mar, offshore. É uma empresa que hoje paga royalties gigantes para a União, estados e municípios produtores, e ela privada vai continuar fazendo isso. Tá certo? E ela privada, a probabilidade dela fazer investimentos mais eficientes, que aumentem a lucratividade, é muito maior. E aumentando a lucratividade, vai pagar mais imposto, vai pagar mais royalties.
A possível privatização da petrolífera mudaria com o modelo que é hoje de economia mista, onde há uma combinação de capital público e privado. Porque a Petrobras tem dois problemas estruturais, né? O primeiro problema é que você muda o acionista da empresa, o majoritário, a cada 4 anos ou a cada 8 anos. E normalmente quem entra pensa diametralmente oposto ao outro. E outra coisa que a Petrobras tem estrutural muito ruim para a empresa é a mudança de presidentes da empresa. Né? Nos últimos 8 anos, 8 presidentes, a Magda é a oitava, nos últimos 13 anos, sei lá, 12 ou 11 presidentes. Isso em uma empresa normal aguentaria isso, né? Porque petróleo é um negócio de longo prazo, mas isso é um negócio também que acontece. E isso, por que acontece isso? Porque o modelo da Petrobras de economia mista, acho que é um modelo que já deu o que tinha que dar. Ele faliu. Faliu por quê? Porque economia mista, o que é? Eu tenho um acionista majoritário, que é o governo, mas eu tenho minoritários. Eu tenho que respeitar o minoritário. E, via de regra, o acionista majoritário, né, com algumas exceções do governo, eu te falei o Temer, talvez um pouco o Bolsonaro, o governo do PT em particular, ele acha que a Petrobras é 100% estatal, né? Porque ele trata a empresa como se fosse 100% estatal. Ele não respeita o acionista minoritário, né? Você vê, ele troca de presidente da empresa e o acionista minoritário sabe pelo jornal, entendeu? Então, isso não é um modelo é um modelo que já passou, já deu o que tinha que dar. Por isso que a gente está mais do que na hora de discutir como é que a gente muda isso, como é que a gente vai ter uma Petrobras mais forte, que vai estar atenta ao lucro, vai pagar dividendo, quer dizer, uma empresa que o cara compra a ação da Petrobras, não fica dependendo só da questão política, ele vai depender dos fundamentos da empresa, que são excelentes, né? Aí eu acho que está na hora de discutir isso no Congresso Nacional, né? Porque se você quiser qualquer mudança na Petrobras, passa pelo Congresso Nacional. No governo Bolsonaro, você privatizou a Eletrobras. Foi um projeto aprovado na Câmara, no Senado e sancionado na época pelo Bolsonaro. Muita gente fala, o Bolsonaro privatizou a Eletrobras. Não foi o Bolsonaro, foi o Congresso Nacional. O Bolsonaro sancionou. Então agora eu acho que está na hora de fazer isso. Transição energética é o grande novo desafio para a petroleira. Em um mundo cada vez mais voltado para fontes renováveis, a empresa busca equilibrar sua tradicional expertise em combustíveis fósseis com a necessidade de investir em energias limpas. A gente está chegando à conclusão que não dá para fazer transição energética sem combustível fóssil. Por que que não dá? Porque se você fizer a transição energética sem combustível fóssil, você está fazendo uma transição energética com exclusão social. Por quê? Porque na hora que você tira o petróleo, o gás e o carvão da oferta de energia, e a demanda continua e crescendo, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento no preço da energia, né? Porque você equilibra a oferta e demanda via preço. Então, o que aconteceu nos últimos anos aí? Você, com essa coisa de demonizar os fósseis, você criou uma inflação energética, que automaticamente faz aumentar juro. E não existe imposto pior para pobre que inflação, né? Não existe. A gente sabe disso. Então, na realidade, a transição energética, hoje, do jeito que ela estava sendo feita, é uma transição energética muito boa para país rico e muito ruim para país pobre. Por isso que eu falo que é uma transição com exclusão social. Então, hoje, o grande desafio da transição energética é o quê? É você fazer uma transição energética com sustentabilidade, com segurança, porque as energias renováveis, a maior parte delas é intermitente, não dá segurança energética, e também dando acesso à energia para as camadas de baixa renda. E para você atender esses três pontos aí, você tem que ter o combustível fóssil na jogada. Tudo bem, você pode desenvolver tecnologias para eles poluírem menos, como tem hoje, captura de carbono, mas não dá. Eu acho que a grande diferença que a gente vai ter que construir é uma matriz onde você vai ter uma diversidade de fontes de energia muito grande. O petróleo não vai ser protagonismo como foi no século XX, não vai ser o carvão, não vai ser protagonismo como foi na Revolução Industrial Inglesa, mas você tem que olhar o atributo de cada fonte. Não dá para abrir mão de nenhuma fonte de energia, mas vamos tentar usar os atributos para atender essas três coisas que eu te falei: sustentabilidade, segurança energética e acesso de energia às camadas de baixa renda, tá? O Brasil, apesar de ser um grande exportador de petróleo bruto, enfrenta o paradoxo de importar derivados como gasolina e diesel. Isso ocorre porque a capacidade de refino do país não acompanha a demanda interna por produtos refinados. O Brasil é curioso pra caramba. A gente tem uma situação nesse país que ela é surreal. Por exemplo, a gente hoje é exportador de petróleo.
né? Então, a política de abertura do petróleo lá em 98, 97, 98 foi um sucesso. Tanto é sucesso que o Brasil, naquela época, era importador de petróleo e hoje nós somos exportadores de petróleo e somos protagonistas na cena internacional do petróleo. O Brasil é o nono maior produtor de petróleo do mundo, caminhando para ser o quinto. E a gente importa derivado, né? A gente produz, exporta ferro, importa aço. A gente exporta soja, importa óleo de soja. Então tem uma coisa estranha nesse negócio, mas vamos ficar aqui na questão do petróleo, né? A gente, provavelmente, ou com certeza, eu defendo essa tese, se nós tivéssemos feito uma abertura de mercado no refino, como foi feito na exploração e produção, muito provavelmente, ou com toda certeza, o Brasil hoje seria exportador de gasolina e diesel ou então autossuficiente. Por quê? Porque a gente tem as condições para isso. Quais são as condições para isso? Nós somos grandes produtores de petróleo, então não faz sentido eu exportar petróleo e importar gasolina. Eu estou exportando um produto de baixo valor agregado e estou importando um de maior valor agregado, né? Então, o normal seria você refinar esse petróleo no Brasil. Segundo, o mercado brasileiro é muito grande. O Brasil é o sexto ou sétimo maior consumidor, de diesel. Se esse país volta a crescer 3%, o consumo de derivados vai crescer muito, né? Então, nós temos assim todas as condições de atrair investimento para refino. Do ponto de vista legal, não tem nenhum impedimento. Qualquer um de nós pode ir na ANP, estou construindo uma refinaria nova. A ANP vai te pedir a documentação pro forma, cadê a licença ambiental, onde vai ser feita, patati patatá. Por que a gente não consegue abrir esse mercado de refino no Brasil? Primeiro, falta vontade política de verdade. E segundo, né, esse medo de a qualquer momento haver uma interferência nos preços. Isso é uma tradição brasileira. E a gente vê agora uma coisa horrorosa que aconteceu, foi o CAD, né, ele reveu os acordos de vender refinaria e de vender também a área de gás natural, que foram assinados no Bolsonaro e agora não estão sendo revistos na direção de aumentar outra vez o poder de monopólio da Petrobras, né? Então, outra vez, o CAD ele teve uma decisão pró-mercado no Bolsonaro, até porque o governo era pró-mercado, e agora teve uma decisão pró-Estado, até porque o governo agora é pró-Estado. Então isso é muito ruim, isso cria uma insegurança que amanhã você vê um outro governo que acha que tem que vender refinaria, quem vai comprar refinaria? O cara fica com medo de comprar porque depois pode vir outro governo querer estatizar outra vez. A história da Petrobras é, acima de tudo, a história do Brasil, cheia de conquistas, desafios e renovações. Ao olhar para o futuro, a companhia continua sendo um símbolo de orgulho e, ao mesmo tempo, um lembrete da responsabilidade de gerir um dos recursos mais valiosos do planeta, com ética, inovação e compromisso. Porém, as perspectivas para o futuro ainda não são tão otimistas assim. Eu acho assim que esse discurso de que Petrobras estatal para o bem da sociedade brasileira, pode ter sido até um dia, sabe? Eu não vou discutir isso, né? Mas hoje não é mais. Até porque tudo muda, né? Então hoje não é mais. Hoje a Petrobras hoje estatal, eu acho que ela prejudica mais o país do que ajuda. E, consequentemente, prejudica mais a sociedade do que ajuda. Eu acho assim, países pró-mercado, a sociedade é muito mais rica. País pró-Estado, a sociedade é mais pobre. E não é Adriano que acha isso. Isso é uma constatação. A gente pode citar aqui inúmeros países onde acontece isso. Então, onde o Estado é muito atuante como investidor, né, em qualquer segmento que seja, a sociedade vive pior. Então, acho que ser pró-mercado, como muita gente acha que ser pró-mercado é ser contra a sociedade. Ao contrário, ser pró-mercado é ser a favor da sociedade. Isso está mais do que constatado no mundo afora. Então é isso, eu acho que a Petrobras hoje, realmente, a Petrobras estatal, não é estatal, a Petrobras acionista majoritária, né? Porque eu também digo o seguinte, vamos ser extremista, né? Se é para usar a Petrobras como se fosse 100% estatal, então estatiza de uma vez também, né? Fecha o capital da empresa e aí vai copiar a PDVSA. Eu acho que isso é o pior modelo que poderia se imaginar, mas isso do economista também não funciona mais. Então, vamos avançar, vamos discutir isso no Congresso. A gente está muito atrasado, entendeu? A gente ainda está com aquele ranço do petróleo é nosso, e volto a dizer, o petróleo nunca foi nosso, o petróleo é de quem está lá, dos sindicalistas e do governo de plantão. Nunca foi da sociedade brasileira, né?
E a visão de hoje foi sobre Petrobras, sob a visão do sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. A gente se vê no próximo programa com um novo convidado e uma nova visão. Até lá!